Ok, dia 9/11, nossa 12º encontro, Tecnologia da Informação. E não sei para vocês, para mim tá estranho, parece que faz muito, muito, muito tempo que a gente não se encontra, né? E a gente só teve uma pausa na semana passada. De qualquer maneira, sejam bem-vindos, espero que tenham aproveitado lá o feriado e que a semana tenha sido boa e que a gente consiga uma nova semana aí. Hoje nosso 12º encontro. No AVA já tem as transparências de hoje, eu já coloquei à disposição de vocês. Já estão lá no material de apoio, é a última postagem. Logo após todo o trabalho que vocês já me entregaram, referente àqueles seminários que vocês apresentaram. Eu preferi começar esse encontro de hoje. Esse material aqui, ele tinha sido publicado há um tempo no LinkedIn. E encontrei ele hoje e achei que valeria a pena a gente começar com esses aspectos aqui. Não vou falar sobre eles, porque eles são autoexplicativos. Só que eu vejo que hoje, profissionalmente, falta, né, alguns desses elementos. É claro, vocês não vão ter todos eles como determinantes, mas alguns deles, juntos, eles fazem a diferença pensando no aspecto profissional de vocês. Fica aí, tá lá no material, quem quiser revisitar, quem quiser dar uma olhada. E se você não tem, né, profissionalmente falando, valeria a pena vocês desenvolverem, né, e existem formas da gente fazer isso. Mas esse não é o objetivo desse encontro aqui. Vamos lá. Plano de trabalho para hoje. Um segundo, trocando o slide aqui. Isso. Então, nossa 12ª aula, dia 9. Para quem não fez as contas ainda, nós temos fora hoje mais 2 aulas, mais 2 encontros, e aí a gente parte para a avaliação, na nossa última verificação do semestre, ok? Então, falta pouco, né? Estamos quase na reta final. E hoje, caramba, eu corrigi o slide, não corrigi o mês aqui, mas eu já faço. E hoje eu gostaria de começar conversando com vocês sobre a nossa pauta, o nosso roteiro. Eu não gostaria de pegar os seminários de vocês e simplesmente valeu, obrigado, foi bom. Então eu pretendo hoje ainda fechar aquelas apresentações de vocês e aí sim a gente pode seguir com o assunto de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre redes, sobre comunicação e sobre privacidade, né? E olhando principalmente o aspecto profissional que isso impacta nas empresas. Não fiquem preocupados, porque a ideia de falar sobre redes, comunicação e privacidade, eu não pretendo compartilhar com vocês sopa de letras, né? Sopa de padrões, de siglas que a gente acaba usando em TI dentro dessa área aqui. A minha conversa com vocês é um pouco mais abrangente. Mas antes, eu preciso voltar, né, e relembrar o que vocês me apresentaram, o que vocês apresentaram nos dias 19 e 26. Então, vocês trataram de, na ordem dos grupos, não quer dizer que seja a ordem das apresentações, mas vocês trataram de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e aí eu peço só para o grupo dar uma olhada, porque depois da apresentação, tem razão, né, em abril, salvo engano, março, né, o presidente havia sim feito um decreto postergando o LGPD para o ano que vem, mas isso tinha que ter sido aceito pela Câmara dos Deputados. E ao que eu consegui pesquisar,
Isso não foi aceito. Então, hoje, já está vigorando, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. É por isso que todos, se não todos, a grande maioria dos sites que a gente acaba acessando, todos eles estão com alertinha de cookies. Olha, esse site guarda informações de navegação, né, para você dar o ok. Aí depois a gente não pode reclamar, né, porque a gente está permitindo que eles possam guardar e armazenar os nossos dados, tá? Então, uma correçãozinha nesse aspecto. Isso, né, é claro que não tira o brilho da apresentação do grupo, só que eu fiquei um pouquinho com dúvida quando eu vi a apresentação, né, achei melhor não falar nada naquele momento, mas eu fui pesquisar e aí eu encontrei. Mas enfim, o mais importante, precisamos tomar cuidado com dados sigilosos, né? Pessoal que trabalha em departamento pessoal, pessoal que trabalha em RH, pessoal que tem acesso a informações dos clientes, né? Você manipula, você tem acesso às notas emitidas, você tem acesso às pessoas que ele está selecionando e contratando. Isso tem que ser tratado de acordo com a LGPD. E aqui tem um filão muito voltado para a área jurídica, são os profissionais que mais estão buscando informações sobre isso, só que poucas pessoas estão dominando esse assunto. Então aí vai de vocês ter interesse e cuidar disso focado na área contábil. Tá? É um assunto que, aspas, que ele vende, porque todo mundo está precisando se adequar. Se você pesquisa, se você organiza, e você faz isso aplicado a escritórios contábeis, a empresas contábeis, e se você começa a buscar elementos que justifiquem o seu trabalho, como autuações que estão acontecendo, como intimações que podem ser geradas, né, você tem um argumento forte, porque a multa em cima disso ela é bem considerável, ela é bem alta. Então, para vocês, isso acaba sendo uma oportunidade aí de atuação, voltada para o segmento de vocês. Poxa, mas eu não sou formado, só que você tem vários cursos online que você pode fazer voltado para essa área. Então, é questão de vocês olharem, enxergarem a oportunidade e a possibilidade. Ok? Então, LGPD era esse item para a gente fechar o assunto. 5G e Wi-Fi 6, né, o pessoal já comentou com vocês, só relembrando, né, conectividade, velocidade de conexão, você ter um raio maior, uma distância maior que essa conectividade vai te permitir. Só que aqui tem um investimento pesado em equipamentos de estrutura mesmo, em antenas, que é um outro padrão de antena, dependendo do que o Brasil escolher. E por esses dias tinha uma briga, e a gente pensa que não, né? Mas agora, com a eleição do presidente dos Estados Unidos, isso tem reflexos na gente aqui. A escolha da tecnologia estava entre a escolha da tecnologia chinesa e americana. Aquele vínculo que tinha lá já não existe. Então, o que vai acontecer? E aqui entra também fatores políticos nessa decisão. Tá? Hoje, quem no Brasil vende aparelho 5G, plano 5G, e aí o pessoal do grupo depois pode falar com mais propriedade se quiser, mas ainda não tem 5G no Brasil. As redes, e a gente vai falar sobre rede hoje, as redes não estão prontas para essa tecnologia com essa velocidade, né? Compartilhando vários equipamentos com uma velocidade maior, sem delay, sem perda. E vocês comentaram, mas a gente percebeu quando todo mundo foi para home office, quando as pessoas tiveram que sair das suas empresas e ir para suas casas, né, ficando mais tempo conectados, a gente percebeu uma degradação nas nossas redes, né? E aí alguém falou, e a gente conversou sobre isso no momento, que até a qualidade das transmissões tiveram que baixar, porque a nossa estrutura de rede não suportava. Então é esse ponto que a gente está hoje. Né? Melhorou? Foi feito mais investimento? As coisas não são rápidas assim. Estamos falando aí de 8 meses, né, desde o início da pandemia. Não deu tempo de colocar novas antenas, de trocar os equipamentos de ponta para aumentar a velocidade. E isso, se não for trabalhado, vai se tornar um
grande gargalo, um grande problema para as empresas, para as pessoas. A gente está usando, só que a gente não sabe até quando isso vai se manter de pé. Quando a gente vai começar a ter apagões de servidores, apagões de conexão. Vocês sentem de vez em quando, poxa, né, não vou falar de marcas, tá? Mas a minha net em casa está ruim, está lenta, minha conexão está ruim, eu tenho que fechar, tenho que ligar de novo, eu tenho que desligar meu modem e ligar outra vez. O que é isso? Isso é gargalo. Né? E essa tecnologia nova aqui, para chegar para a gente, ela vai um tempo ainda, que não é curto. Então o grupo trouxe para a gente aí alguns benefícios, algumas facilidades que a gente pode ter, ganhos que a gente vai ter, e aí as coisas estavam mais ou menos conectadas, né? Porque quem falou de 5G já puxou uma palhinha para quem ia falar de internet das coisas, que é graças a essa conexão, a essa nova rede de comunicação, eu consigo pendurar mais equipamentos ali, recebendo informações. Wi-Fi 6, mesma coisa, né? Ao invés de você ter, como foi dito também pelo grupo, ao invés de você ter 2 roteadores na sua casa, você tem um roteador só que cobre toda a área da sua residência. Mas é claro, o custo desses equipamentos é maior. Né? Então você tem que ter uma melhoria de conexão para você poder, dentro do seu espaço, quer seja empresarial, quer seja pessoal, você disponibilizar um link maior. Só que não adianta disponibilizar o link com 6G ou com Wi-Fi 6. Os equipamentos que você utiliza precisam ser compatíveis com essa nova rede. O padrão de rede dos nossos aparelhos, e aparelhos entendam smartwatch, um smartphone, um notebook, um desktop, enfim, seja o equipamento que você utilizar na sua casa. Semana passada foram os trabalhos do pessoal de engenharia, né, os TCCs, e um deles apresentava segurança residencial com reconhecimento facial. Vocês já têm assistentes hoje, né, o valor ainda é um pouquinho salgado para a nossa realidade, ou para muitos de nós, mas eu já tenho assistentes pessoais hoje que eu posso colocar na porta da minha casa uma maçaneta inteligente com um sensor que ele só vai destravar a porta, né, se ele reconhecer que eu sou um dos moradores autenticados. É claro, gente. Poxa, Chicão, né, agora com máscara, como é que você chega? Enfim, né, não fica só com reconhecimento facial. O reconhecimento facial é mais um fator de autenticação. Tá? Não adianta a pessoa ter a chave se não bate o reconhecimento ou, na falta do reconhecimento, ainda tem uma contrassenha. Né? Então, coisas aí que são possíveis de fazer. Então, um dos trabalhos que foi apresentado falava sobre isso, de conseguir identificar com um pequeno aparelho que os alunos fizeram, né, reconhecer quem estava chegando, o morador, e aí liberar ou não o acesso dele. Isso serve para outras coisas, né? Não só para residência. Então, reconhecimento facial, equipamentos que permitem isso, já acaba sendo mais comum. Os próprios telefones de vocês, ele avançou, né? Não é só digital que ele aceita. É digital, é um PIN, e alguns deles você posiciona a câmera na frente do seu rosto para ele poder te reconhecer. É claro que para isso você tem que fazer um treinamento. Que treinamento é esse? A gente fala um pouquinho para frente. Um pouquinho de inteligência artificial. Para que ele possa aprender quem é você. Então, tudo que um equipamento ele faz de maneira automática, ele tem que ser treinado para isso. Ele tem que aprender quem que é aquela pessoa. Alguns anos atrás, talvez 2 anos, teve um grupo que o projeto deles não era reconhecimento facial, era na velocidade, no ritmo que você digita a sua senha, o dispositivo tinha que saber se era você ou não. Porque tem estudos que comprovam que a sua velocidade de digitação da senha é diferente da minha, mesmo que eu saiba qual é a sua senha. Então o grupo construiu um trabalho, criou um código, né, que a gente chama de algoritmo, é um programa mesmo,
que esse programa você tinha que inserir a sua senha algumas vezes. O que é se inserir algumas vezes? É treinar o programa, é ensinar ao programa como que eu me comporto. A partir daí, quando eu digitava a minha senha, ele falava, é o Chicão, pode entrar. Alguém digitava a minha senha, não é o Chicão, não pode entrar. Então, são coisas, né? São controles que a gente consegue fazer, mas para isso tem que ter comunicação. Né? E foi disso que o grupo que falou de 5G e Wi-Fi 6 trouxe para nós. Também falou, que eu vou falar um pouco mais à frente, que a gente já tinha conversado em aulas anteriores, eles trouxeram também informações sobre os carros autômatos, né, que eles precisam ter conexão para que os seus sensores possam saber o caminho que eles vão seguir. Depois, né, o pessoal foi pesquisar sobre bioengenharia, né, e o impacto. Aí foi um tanto complexo, me lembro bem as palavras do grupo, não gostei muito, né? Não me recordo agora quem disse isso, mas alguém disse. Nossa, era um tema meio complexo, meio chato. Mas o mais importante, gente, é a mensagem para vocês era vocês entenderem que essas coisas, elas sempre estão evoluindo. A forma de fazer sempre está tentando ser redescoberta. Fazer melhor, em menos tempo, com menos recurso, descobrir e cuidar de falhas que existam. Poxa, isso aqui não está bom hoje, como é que consigo fazer diferente? Então, pesquisa e desenvolvimento é algo que nos leva adiante, que permite que a gente possa evoluir. Okay? Era essa a linha de raciocínio que o pessoal de bioengenharia poderia trazer. E bio, né, para mim, quando eu pedi bioengenharia, eu gostaria que o grupo olhasse um pouco do que tem voltado para nós. Né? E aí tem algumas promessas que elas fazem um certo sentido. Né? Que sentido é esse? O que está sendo feito no intuito de prolongar a nossa existência? Né? E aí vocês podem depois pesquisar sobre expectativa de vida, né? Que hoje é muito maior do que era há 10 a 20 anos atrás. E quais são as pesquisas que estão sendo feitas para suprir a nossa degradação? Porque, naturalmente, o ser humano, ele vai, ano a ano, ele vai se degradando. Né? Eu vou usar um termo meio pesado aqui, mas espero que vocês entendam. Né? A cada ano que passa, nós vamos nos decompondo. Né? A gente vai se gastando um pouco mais e bioengenharia pretende criar para a gente peças de reposição, né? Para que a máquina continue funcionando um pouco mais do que ela funcionava. Né? Então, os avanços aí, as pesquisas, elas são contínuas. E por que isso? Porque, também comento daqui a pouco, mas especialistas indicam que se você tem uma atividade, essa atividade é voltada é próxima à área de saúde, né, você tem uma propensão maior de dar certo. Se você tem algum tipo de serviço, algum tipo de solução que você oferece que é ligada à área de saúde, você tem muito mais chance de ter sucesso, porque é uma das áreas que eles apostam muito que ela vai continuar crescendo e evoluindo. Tá? E esse ano, por força da situação, a gente foi empurrado um tempo para frente. Não consigo precisar para vocês quanto, mas mesmo com todos os problemas que a gente tem enfrentado nesse ano, nos empurra. Porque a gente tem que se adaptar, a gente tem que se adequar. Né? Até então, quem pensava em telemonitoramento, monitorar pacientes à distância, quantos aplicativos, e eles gastaram horrores com isso, quantos aplicativos foram feitos para ajudar no monitoramento de pessoas? Tem algumas iniciativas que têm que amadurecer. Tem aplicativos e sites que falam, olha, né, entra aqui, se loga, se cadastra, né, e descubra próximo a você qual que é o mapa de infecção.
A gente está falando de um problema pontual, mas isso pode ser estendido para vários outros problemas que existem, para aproximar pessoas, para poder monitorar pessoas. Então, o salto que a gente está dando nesse período é que a gente não está percebendo. A gente está focado em fazer o nosso dia a dia e cumprir com as nossas obrigações. Mas a evolução que a gente está presenciando nesse ano, ela vai ter reflexos assustadores nos próximos anos, porque as coisas mudaram a forma de fazer de uma hora para outra. Previsões que eram para 5 anos, para 10 anos, elas tiveram que ser feitas hoje. Os estabelecimentos tiveram que se reinventar, as pessoas estão tendo que se reinventar também e buscar alternativas e se adequar às mudanças que estão acontecendo. Então, quando eu pedi aqui bioengenharia, era para aproximar a área contábil da área de engenharia, de pesquisa voltada para ser humano, evolução e manutenção dos seres humanos. Né, que vocês vão ver em um slide posterior, é uma grande aposta, né, das profissões que vão se manter. Então, encosta na saúde, né, encosta na área de saúde que você vai ter mais chances de ter sucesso naquilo que você está fazendo. Né? Juntem a isso a redução familiar, juntem a isso o modelo familiar que está mudando. Como é que isso vai se comportar daqui a 10 anos? E aí vocês podem fazer as projeções de vocês, tá? E tirar as suas conclusões, é claro. Depois, né, futuro da profissão contábil, e aí um balde de água fria em todos vocês. Né? Em 2046, é isso? Né? Tem alguém do grupo aí que pode confirmar essa data para mim? 2043, 46, né? Falava-se do fim da profissão contábil. Tem alguém aí? Maressa, 2045, se não me engano. Eu acho que era isso. Era 2040 e alguma coisa. Né? Então vocês receberam um balde de água fria aí porque já fala-se no fim da profissão. Mas no fim da profissão como ela é hoje, né? O grupo disse que tem possibilidades para aqueles que tirarem a cabecinha de dentro da terra e pensarem um pouco diferente e buscarem alternativas e sair do trabalho braçal para ir para o trabalho de raciocínio. Né? E aí eu trouxe hoje também uma das profissões futuras que pode ser um alento para vocês. Né? Eu arrisco dizer que dentro desse tópico, vocês precisam se tornar especialistas em alguma coisa. Conhecer profundamente. Tá? Hoje, vocês acabam sendo generalistas, né, de tudo um pouco. Mas talvez vocês tenham que escolher alguns fundamentos da contabilidade e se especializar. Para você ter um conhecimento profundo sobre aquele assunto, para você poder vender o seu serviço em cima daquele assunto. É uma alternativa. Ok? Nuvem, armazenamento e GED. O pessoal falou sobre nuvem, trouxe a realidade para vocês. Eu coloquei até um contraponto, né, quando eu falei de valores. Quanto custa local, quanto custa em nuvem, o ganho que você tem local, o ganho que você tem em nuvem. Mas o mais importante, é um caminho sem volta. E hoje, né, quando a gente falar do assunto de hoje, que são redes, comunicações e privacidade, é claro que a gente já está falando de nuvem. A gente não tem como fugir mais disso. Uma coisa que eu ouvi na semana passada, salvo engano, semana passada, né? Olha o nível de evolução. Né? Quando vocês recebem uma atualização do Android de vocês, aparece uma notificação, né? Você configura lá, olha, atualizar à noite, somente quando tiver Wi-Fi, e aí ele te pergunta e você autoriza, não é? Aí o seu telefone reinicia e vem
talvez com a versão nova, pode ter bug, pode não ter, não importa. Isso é um modelo. Vocês já pararam para pensar que de vez em quando, dependendo do software que você usa, as atualizações simplesmente aparecem? Mudou, né? Nossa, o Google mudou a logo. Nossa, a Netflix mudou o menu. Tem mais opções. Então isso acaba sendo muito rápido. Graças a quê? Graças à nuvem. Não precisa mais pedir para você atualizar. Ele atualiza e libera para vocês. E a atualização do Brasil não é no mesmo momento que a atualização na América Central, que não é a mesma atualização da Europa, que não é a mesma atualização da Rússia. Cada um tem lá o seu momento. E eles conseguem regionalizar essa atualização. Cliente de vocês, você imagina, né? Você não precisa mais pedir informação para o seu cliente. Você precisa entregar para ele. Olha, toma aí a sua guia, toma aí a sua certidão negativa. Então você vai entregando documentos. Você não precisa mais pedir ao cliente que te envie. Tá? Mudança muito próxima, que já está com o tempo que eles falam, mas eles têm experimentado, né? Eles têm validado. Imposto de renda. Não vai mais se fazer imposto de renda. O que você vai fazer é assim, autorizo o débito na minha conta referente ao imposto do ano tal em tantas parcelas. E aí, se alguma coisa foi feita errada, você entra com a contraposição. Né? Você vai ter que provar que aquilo está errado. Então, é um trabalho que hoje vocês podem fazer, que muitos contadores fazem, que vai acabar. As entregas das declarações de ajustes, declarações anuais, elas vão acabar. Né? E aí, alguém comentou em algum momento, se não comentou, né, e-social. Por que tem o e-social? Porque você envia algumas informações para o fisco e você não tem mais que cumprir com obrigações acessórias. Aquelas informações são suficientes para que ele tenha os dados que são necessários. Então essas coisas estão mudando. Essas coisas vão mudando dia a dia, e isso é possível graças à nuvem. Né? E a gente tem um aumento na capacidade de armazenamento. Não é mais limitado ao espaço que eu tenho no meu HD. Hoje eu tenho o espaço do meu HD e o tamanho da minha conta na nuvem. Quanto que é esse tamanho? Quanto eu precisar. Um tanto é gratuito, a partir de um tanto é pago. Mas eu não tenho limite mais. Né? Eu posso usar editores na nuvem, como é o caso do Office 365. Não preciso baixar no meu computador, eu utilizo no browser. De qualquer lugar, eu abro meu Word, meu Excel, meu PowerPoint, pego meu material, trabalho e salvo. Onde? Na nuvem de novo. Então, mobilidade, né? Estar presente em qualquer lugar, tanto faz. E a gente só não sentiu mais esse ano, quando a gente foi recolhido, por conta de nuvem. Porque muitas coisas já estavam em nuvem. E aqueles que não estavam, rapidinho tiveram que se virar. Eu preciso disponibilizar a informação para o meu colaborador que ele não está na minha empresa. Vou ter que subir para a nuvem, não tem jeito. Né? Ou o trabalho fica inviável. Né? E um recado muito importante, que é uma área que merece um estudo em separado, é a área de GED, Gestão Eletrônica de Documento, que permite que a gente possa fazer armazenamento de documentos, só que o mais importante, permite que a gente possa recuperar esses documentos. Né? Tem muitos órgãos hoje que eles estão sendo obrigados a digitalizar. Pegar todo o acervo físico e levar isso para a nuvem, para aplicações de GED, para que as pessoas possam ter acesso, a partir de qualquer lugar, a essa documentação. Então, é algo que tem técnicas para isso acontecer. Quem fez o trabalho, quem pesquisou, deve ter encontrado. Essas técnicas, elas vêm lá do conceito de bibliotecário, né? A área de
economia. O que é isso? O estudo do armazenamento de informações, da estruturação das informações e da recuperação das informações. Então, hoje é essencial a gente ter ferramenta de GED. Não dá para a gente ficar guardando, e vocês que trabalham em escritórios, ou na área administrativa, contábil, financeira, não dá para ficar guardando comprovantes em pastas na rede. Ah, mas está na nuvem. Eu quero ver você recuperar. Eu quero ver você recuperar aquela informação daqui a 1, 2, 3 anos, quando você precisar. É claro que algumas coisas evoluíram, né? Muitos órgãos, muitas empresas, elas são obrigadas, ao final do ano fiscal, fazer o quê? Emitir uma declaração de quitação de débitos. O DAIA, por exemplo, que era Satuba Samar, né? DAIA das antigas, a Samar ou a CPFL, precisa, ao final do ano, mandar uma cartinha para mim. Senhor Francisco, acusamos que todos os débitos referentes ao ano fiscal de 2019 ou 2020 estão em dia, foram regularizados. Por que isso? Para evitar que vocês tenham que guardar todos os comprovantes de pagamento dos 12 meses. Só que você tem que guardar essa declaração de quitação. Mas mais importante que guardar é você recuperar. Então a gente está vivendo uma transição onde é necessário subir esses documentos. E vocês, contadores, o que vocês mais têm são documentos. Então, é importante vocês olharem para a GED. Existem softwares de GED, existem técnicas de GED, que é importante vocês saberem, porque em algum momento eu espero que vocês possam fazer e levar as pessoas para esse tipo de ferramenta, né? E não depender do arquivo físico para poder recuperar uma informação. E aí, finalizando a lista de apresentação de vocês, alguém veio aqui falar de internet das coisas, IoT, né, que são equipamentos que eles estão conectados à internet. Então, deixa eu pegar aqui. Então, quando vocês falarem internet das coisas, vocês falaram que isso tem que estar ligado à nuvem, tem que estar conectado, isso aqui tem que vir para cá, né, usando conexão de alta velocidade, para que você possa compartilhar e colocar mais equipamentos conectados. O nosso grande problema hoje é a quantidade de equipamentos que a nossa rede de internet ela permite, né? E eu não vou falar de sopinha de letra, mas o nosso padrão atual, o nosso protocolo atual, parece que não, parece que é muito, mas ele tem um limite de equipamentos que ele consegue suportar. E se a gente entrar com IoT, esse limite vai ser atingido. Tanto que hoje eles já estão trocando esse padrão para um padrão mais moderno que permita mais conexões. E quando a gente fala em equipamentos conectados aqui, é claro que a gente não tem como fugir dessa nossa lei de proteção de dados, né? Vazamento de informação, vazamento de cadastros, informações pessoais que elas vazaram, que caíram na rede. Então isso aqui é muito complicado. Inclusive, olha só como a coisa fica muito próxima, tá? O técnico que dá manutenção no seu telefone quando você manda para o conserto. Se vazar uma informação que estava no seu telefone, você pode entrar com uma ação contra o técnico, baseada na LGPD, porque ele teve acesso a dados sensíveis, e é esse o termo que eles usam, dados sensíveis, referente a você, e ele vazou e ele compartilhou essas informações. Então, até o carinha, né, do conserta-céu da esquina pode ter se afetado por essa lei. Tá? Então, essas coisas todas aqui, elas estão conectadas, elas uma depende da outra, uma viabiliza a outra. Eu tenho que melhorar a conexão para ter mais equipamentos, para ter velocidade. E a gente não sabe, tá? A IoT, onde vai nos levar. A gente sabe, assim, que todos os equipamentos eles têm que estar conectados. A gente está experimentando alguns equipamentos.
né? Alguns assistentes pessoais que já são vendidos, que você pode colocar na sua casa e conversar com ele. Ligue o ar, desligue o ar. Alguns aparelhos, né, eu estava olhando esses dias, um aparelho de ar-condicionado que você consegue, por comando de voz, liga, desliga, né? Mais frio, menos frio. Esse é um exemplo, está isolado ali. Imagina essas coisas todas conversando. Imagina todas elas podendo se conectar e você interagir com todas elas. Hoje eu posso baixar um aplicativo no meu telefone e fazer algumas coisas. E quando eu não precisar baixar um aplicativo no telefone? Quando eu tenho um assistente na casa, não importa onde eu esteja, que eu converse com ele e ele faça o que eu peço. A gente já está chegando nesse ponto. Nós, né, presentes aqui na sala, nós não estamos usufruindo disso porque o custo ainda é alto, né? Mas ontem, anteontem, não sei, meu telefone, do nada, né, alguma atualização, sei lá, fale comigo para eu poder configurar o seu tire uma selfie. Eu não quero tirar selfie, mas ele já quer que eu interaja com ele via voz, ele não quer que eu posicione a câmera e fale selfie, ou aperte o botão. Eu quero que ele entenda, eu quero interagir. E realmente é muito melhor eu posicionar a câmera e falar selfie do que eu ter que apertar botão e disposiciona e treme, enfim. Né? Mas são facilidades que a gente está encontrando, ok? Então, os seminários de vocês, ele visava um aprofundamento. Eu espero que vocês, nas semanas de pesquisa, vocês tenham descoberto mais coisas. E que vocês não fiquem presos somente a ele, que vocês desenvolvam e reservem um tempo para ver essas coisas que estão acontecendo. Porque é um jargão, né? Alguém fala que conhecimento é poder, né? E hoje é mesmo, tá? Quanto mais você conhece, melhor preparado você está, tá? O que eu não fiz nesses seminários, e eu poderia ter feito, mas eu não quis deixar vocês muito pulverizados, eu não cobri alguns assuntos que eles são, para mim, eles são importantes. Então, o que eu não abordei? Né? Porque eu tenho certeza que vocês já conhecem de todos esses assuntos. Eu não tratei de novo veículos autômatos e combustíveis alternativos. Né? Eu não pedi para vocês pesquisarem sobre impressora 3D e drones. Eu não pedi para vocês olharem inteligência artificial, nem machine learning, que são dois termos muito presentes. Eu não pedi para vocês olharem além da profissão contábil, nós ficamos na profissão contábil. Vocês olharem outras profissões que poderiam, né, surgir. Assunto, tem alguém da sala que eu não me lembro quem que está devendo para a gente falar sobre investimentos, né, carteira de investimentos e como é que você consegue lidar com ela. Mas eu não falei, vocês não pesquisaram sobre criptomoedas e blockchain. E quando eu falo criptomoeda, eu não estou falando de Bitcoin, tá? Estou falando de criptomoeda como um todo. A gente não pesquisou sobre indústria 4.0 e a gente não pesquisou sobre robótica, né? São também assuntos aí que eles precisam de atenção, tá? Bom, e aí, para a gente não passar batido, né? Falando sobre veículos autômatos, né? Diferente do que eu já falei para vocês. Vocês já sabem o que é, vocês já sabem que tem grandes empresas que estão investindo pesado nisso, como a Tesla, como a própria Google. Eles não pararam o projeto deles. A Uber também está investindo pesado em veículos autômatos. Grandes fabricantes de caminhões e ônibus. Por quê?
porque é algo que tem condições de se tornar viável. Tá? Mas aí, eu só queria abordar com vocês o que isso impacta, né? Quando a gente fala em veículos autômatos. Tem um vídeo muito legal de comboio. Né? Você tem um veículo que ele é conduzido por um humano, e aí você enfileira atrás dele vários veículos que vão compartilhando a mesma rede. E aí a gente está falando de rede 5G, né? Tem um vídeo que vocês podem pesquisar depois. É um caminhão que tem um motorista, e os outros carros que vão no mesmo sentido, ou pelo menos parte do trajeto, eles vão se enfileirando atrás desse caminhão, e os seus motoristas podem colocar ali no piloto automático. Em que sentido? Todos os demais veículos, eles formam uma grande rede que eles obedecem, eles são escravos, né? E obedecem o mestre aqui. Então esse cara vai ditar o ritmo, o caminho, todas as condições que ele entende que são necessárias para que os outros possam seguir. E aí os motoristas vão ter tempo de fazer outras coisas que não seja dirigir. Uma viagem de 5, de 6, de 8 horas, você pode alternar esse motorista, esse master, né, com outros escravos ali. Então tem um vídeo bem legal que vocês podem depois dar uma pesquisada. Mas eu procurei trazer para vocês quais são os pontos de atenção com relação a isso. Primeiro, as leis de trânsito. Né? Ok, aconteceu um acidente com um veículo autômato. Quem que é culpado? É o fabricante do veículo ou quem comprou o veículo e está usando? Não sei. Não sei, porque não tem regra para isso ainda. Né? Como é que você controla isso? Como é que você monitora? Quais são as leis que vão ser aplicadas? Né? Em caso de acidente, quem vai ser responsabilizado? Tem que olhar a lei para isso. As companhias de seguro, elas vão fazer seguro do veículo. Só que se a gente tem veículos autômatos, já vai de encontro ao último item lá, né? Que é venda de veículos. Se os veículos autômatos começam a ficar frequentes, o que vai acontecer? As pessoas vão passar a comprar menos veículos. Hoje, já falam que, dependendo do quanto você usa o seu carro, é melhor você não imobilizar dinheiro no carro e você viver de Uber. E aí vocês, contadores, precisam fazer as contas para provar se isso é verdade ou não. Ou a partir de quanto isso é verdade ou não. A partir de quanto você anda, a partir de quantos quilômetros você roda. Eu sei que eu já ouvi, né? Em grandes centros, como São Paulo, por exemplo, muitas pessoas já venderam seus carros e se deslocam somente de Uber. Porque não é só o combustível. Né? Vocês precisam desenvolver isso, né? É combustível, é seguro obrigatório, é licenciamento, é o seguro do veículo. Além disso, deslocar em São Paulo, combustível, manutenção e uma coisa que é muito cara em São Paulo, estacionamento. Sem contar o índice de furto. Né? O risco que você tem de perder o seu patrimônio. Ah, mas tem seguro, mas se acionar o seguro você perde seu bônus. Continhas aí para vocês fazerem, tá? Mas reza, né, a tendência de que com carros autômatos a gente vai ter menos carros sendo vendidos. E aí você vai ter empresas, por isso que a Uber está nessa, que são especializadas em locar esse tipo de serviço. Você vai pedir um Uber, vai chegar o carro, sem motorista. É mais seguro? Muitas pessoas não aceitam. Legal, Mariane. O irmão da Mariane vendeu o carro e está usando o Uber. Parece loucura, é o sonho de todo mundo ter um carro, mas a depreciação desse carro e o custo que você tem de manter, muitas vezes, não vale a pena. Né? Eu vejo que não vale a pena quando você usa pouco o carro ou quando você usa muito. Acho que os dois extremos vocês têm que fazer as contas. Né? Mas parecia loucura sim, Mariane, e hoje parece que não. Hoje é muito fácil, né? Até
aqueles que não tinham um carro e não tinham condições de ter um carro se deslocam com Uber. Então, assim, mudou, que é muito mais barato do que um táxi. Só que também não vou entrar nesse mérito com vocês, não. Depois vocês pesquisem e tirem as conclusões de vocês. Mas o mais importante, as empresas de locação, elas apostam muito nisso, porque hoje uma grande dúvida de muitos, né, principalmente das mulheres, é quem que é o motorista do Uber que eu vou pegar? Posso confiar? Não posso. Se é um carro autômato, né, você já não tem esse fator para colocar ele na conta. Sinalização viária, esses carros são guiados por sensores, sensores de piso, sensores ar, para eles poderem saber onde eles estão, né, em que faixa que eles estão, sensor dianteiro, traseiro, lateral, para poder ver se tem alguém perto, uma margem de segurança. Isso está caminhando. E se vocês forem ver os vídeos que existem, né, que já estão disponíveis com relação a esse tipo de tecnologia, vocês vão perceber que tem muita coisa sendo feita, né? Eu não sei precisar quando que isso vem, né, porque, como eu disse lá atrás, depende de regulamentação também, mas é algo que está sendo muito trabalhado. Tá? E aí, eu falei de emprego, né? Uber, motorista de Uber. Porque hoje é uma alternativa que está garantindo a renda de muita gente. Por quanto tempo? Não sei. Motorista de táxi. E os próprios motoristas. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, enfim, condutores no geral. Esses caras, eles têm que se reinventar, né? Porque essas coisas, elas estão ali. Há pouco tempo, né, eu vi uma matéria, era uma mineradora em Minas, que eles conseguiram fazer com que todos os caminhões que trabalham dentro da mineradora, transportando os, os minerais extraídos de um ponto até outro, e descarrega e tal, né? Todos eles são autômatos. Tem uma sala com várias TVs que você monitora, um monitor que não é motorista mais. Eles pegaram alguns motoristas e prepararam para serem monitores. Um monitor, ele tem lá vários veículos que ele consegue acompanhar o trabalho. Eles recebem uma programação e eles ficam se deslocando. Carregou, vai lá, descarrega, andam com velocidade constante. E eles perceberam que veículos assim, eles consomem menos combustível, menos pneu. Porque o humano, cada um tem o seu estilo de direção, mais agressivo, menos agressivo, com mais pressa, com menos pressa. E quando trocou por veículos autômatos, né, que é o caso, tem alguém aqui que trabalha na Soniftec, né, que é o caso das máquinas agrícolas. Gente, isso já está acontecendo. Tem computador de bordo. Só que eles fazem ali um trabalho específico, né? Vai colher, vai colher, vai plantar, vai aplicar algum tipo de herbicida, vai aplicar herbicida. E eles estão crescendo, né, tirando mão de obra humana por computador de bordo. Veículos autômatos vai tirar a interferência humana e passa a ser automática. A questão é só o tempo disso. Ok? Então, são reflexões. Né? Pode ser que eu não vá chegar a usufruir disso, mas vocês com certeza vão. Tá? E aí, eu também tomei a liberdade de olhar a questão dos combustíveis. Né? O que falam de combustíveis alternativos para substituir os combustíveis fósseis? Aí eu trouxe para vocês, né, uma matéria, setembro de 19, um pouco mais de um ano. Depois vocês podem olhar, posso colocar a fonte para vocês. Água do mar, né, água salgada, algas, esgoto, né, porque na verdade o esgoto ele produz um gás, né, parecido com o gás butano, salvo engano. Então a ideia é a queima disso aqui e transformar isso aqui em combustível, tá? Para alimentar motores a combustão, veículo
usam motores é o metano, ó. Decomposição do esgoto comum, extrair metano. Combustível sintético, pode pesquisar, vai faltar café. Café, hidrogênio já se fala há muito tempo. São alguns exemplos aí de combustíveis alternativos que estão sendo pesquisados. Tá? Então, formas diferentes aí de fazer com que esses caras possam andar. Eu comentei com vocês durante uma aula, né, pela primeira vez, eu tive 2 meses atrás, talvez, eu tive que ir até São Paulo, né, contrariado, mas fui. E quando eu parei num posto de combustível, no restaurante, tinha lá um pontinho para você abastecer carro elétrico, né? Você para, põe na tomada do carro e vai lá tomar um lanche. Não sei se aquele é bilhetado ou não é, deve ser, né? Você deve pagar por aquela carga, mas já está lá, né? Se está lá é porque alguém está usando, né? Eu achei muito legal, começo do ano, né? E agora a gente está vendo isso aqui. Né? No começo do ano eu estava numa cidade, estava em Recife, e eu fiquei muito surpreso ao ver a qualidade, né, e a variedade que tinha de motos elétricas. Começava com patinetes, né? Só que tinha motos também com autonomia bem interessante. Tinha moto que vinha com 2 baterias. Uma você deixava em casa carregando, a outra você rodava durante o dia. 40, 60 quilômetros. E à noite, chega em casa, põe uma bateria para carregar, pega a outra, vida que segue, né? Então, são coisas aí que elas estão por vir, né, que vai pegar vocês. Microalgas voltado para combustível e energia. Ô Marina, compartilha com a gente um pouco disso. Como é que foi isso aí? É verdade então esse negócio aí de microalgas? Ah, fala, vai só um pouquinho. Você tem áudio aí, Marina? Não fica com vergonha, não. Eu te dou um pontinho depois. Ah, tá muito barulho? Você fica me devendo, Marina. Próxima aula você trata de se isolar numa cabine acústica e aí você fala pra gente um pouquinho disso. Fiquei interessado. Legal. Obrigado, Marina. Se eu esquecer, você me lembra, só que eu não vou esquecer, tá? Eu acho bem interessante a gente ver essas coisas aí, tá? Obrigado. Bom, aí, uma outra coisa que a gente não se aprofundou foram as impressoras 3D e drones, né? A gente acha que impressora 3D é só para... Inclusive eu perdi, gente. Está com vários dias que eu não vejo meu peixinho. Ah, tá aqui. No começo do semestre, eu lembro que alguém viu o meu peixinho, né, e lembrou do Miguel que fez algo parecido na impressora 3D. Mas impressora 3D não é só para fazer peixinho, né? Aí eu fui dar uma olhada, a gente acaba vendo impressora 3D, elas são 3D FFF, fabricação por filamento fundido. Então é um filamento, é um fio mesmo, como se fosse um fio de linha, um pouquinho mais espesso, que ele esquenta e vai dando o formato que você escolhe. Fui dar uma olhada e eu já vi que várias empresas estão usando e existem vários tipos de materiais diferentes. Poxa, tem filamento de madeira. Eu posso fazer uma peça de madeira usando uma impressora 3D. Filamento de metal, só que falam que é mais difícil você trabalhar porque você tem que aquecer o metal, o filamento, a ponto de derreter e você dar o formato que você quer. É claro que elas são mais caras. Mas, gente, metal. Peças de metal são feitas em impressora 3D. Né? A gente está acostumado com filamentozinho de polipropileno, alguma coisa assim, para poder fazer pequenas coisas rústicas. Eu vi, né, nylon. Eu posso usar fio de nylon para poder preparar peças. E tem um deles, que eu não me recordo agora o nome, até porque não é minha praia, mas tem um deles que ele consegue fazer material flexível, como um tênis. Então, assim, muita coisa acontecendo.
né? E aí eu fui ver as empresas, uma matéria de 2019, tem até um link aí para vocês, mas empresas como a GE ela faz peças para avião, a Ford, a Renault e a GM. Gente, tudo está mais ou menos conectado. Eu falei de combustível lá atrás. Talvez vocês saibam. Grafeno, Marina, fala para a gente depois sobre isso. Ah, a, as fabricantes de automóveis elas estão buscando fazer peças de carro usando impressora 3D, porque os materiais são mais leves. Quanto mais leve for um carro, menos combustível ele consome. Na verdade, o que aumenta o consumo é o arrasto, né? É o esforço para fazer aquele peso do carro se deslocar. Então, se você tem peças mais leves, o carro fica mais leve, ele vai ter menos arrasto no deslocamento e vai consumir menos combustível para isso. Por isso que eu falei que estavam ligadas. Mas o que mais me chama a atenção é voltado para a área médica, né? A impressão de próteses. Antes, gente, era um absurdo uma prótese de perna, uma prótese de mão. E hoje muitas pessoas estão conseguindo substituir esses órgãos perdidos, esses membros perdidos, por conta de impressão 3D. Né? É muito legal isso. E aí os avanços, eles continuam, tá? O pessoal do Unisalesiano da Engenharia já fizeram projetos e tem um professor que estava na banca sábado, que ele já orientou projetos assim, que nós temos alguns pontos, né, do nosso corpo que ele consegue mandar alguns sinais. Né? E o desafio do projeto desse professor era você colocar alguns sensores e a pessoa pensava, né, abre a mão. E uma mão mecânica, ela abria. Isso são estudos para você poder recuperar movimento para aqueles que perderam parte dos seus membros. Então, é uma área muito legal. E, de novo, é saúde, área médica. Como eu disse para vocês, da bioengenharia. Tá? Eu coloquei um link aqui, na questão de próteses e implantes. Aí vocês vão ver nessa matéria que ainda carece no Brasil de muita regulamentação. Falta lei para permitir, sendo que lugares fora daqui, em outros países, isso já está acontecendo com a velocidade maior. Então a gente está muito engessado em alguns aspectos. Tá? O segundo ponto, quando eu falei de drones, a gente pensa que drone é só para fazer foto de casamento, né? Ou fotos aéreas, ou tomadas aéreas. Tem um vídeo da Amazon, é um vídeo conceitual, de entrega feita por drone. Né? E tem outro vídeo também que é entrega de pizza. Né? Mas aí tem alguns que falam que vão derrubar o drone só para catar pizza, coisas assim. Mas o grande ponto é, gente, se é um drone, não tem que ter ninguém conduzindo, ninguém pilotando. De novo, é um cockpit em algum lugar, você dá para o drone as coordenadas, ele vai até o ponto tal, descarrega e volta. Né? Infelizmente, né, vocês que estão mais atualizados que eu, a indústria da guerra hoje, ela não precisa mais de naves tripuladas. Né? Os aviões não tripulados, eles são o quê? São grandes drones. Alguém de algum lugar coloca a coordenada, coloca o destino e acompanha. E corrige quando acontece alguma perda de informação por algum motivo e tal. Mas esses caras, esses drones, né? Eles têm muita coisa que eles podem fazer. Né? Busca, resgate. Bom, Polícia Rodoviária Federal, ao invés de ter radar fixo ou radar móvel, eles fazem a aferição de velocidade e aplicação de multas por drone. Você nem sonha que tem alguém olhando e rastreando sua velocidade, e eles estão. Né? Tem matéria sobre isso que vocês podem olhar. Tá? Segundo a BI Intelligence,
espera-se que a venda de drones ultrapasse os 12 bilhões de dólares em 2021. Então, como é que eu posso usar isso? O que isso impacta no meu trabalho? Ou como é que isso pode ser uma vantagem para a minha empresa? Tem que pensar. Inclusive, uma das profissões que tem tendência, não está na matéria de hoje, mas que apostam, são pilotos de drone. Interessante, né? Imagina a formação que você tem que ter para poder pilotar um drone. Inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? Gente, não quero sopa de letra não, tá? É que a gente fala muito em IA, né, só para vocês entenderem. IA era um conceito que ia revolucionar o mundo, que era para fazer com que as máquinas pudessem ter a inteligência do humano. Isso que era esperado, né? O grande desafio, e o primeiro, aconteceu, né? Quando um software ele ganhou de um dos maiores enxadristas do mundo. Então, um software, um programa, ele conseguiu ganhar de um especialista em xadrez. O software pensar como um humano. Na verdade, o que aconteceu, né? Preparar esse software com todas as jogadas, né? Com todo o histórico de jogadas desse cara e de outros, ele tinha essa base de conhecimento e ele sabia, dependendo do movimento da peça, que peça que ele iria mexer. Então era até sacanagem, né? O cérebro humano não consegue esse tanto de informações sendo processadas ao mesmo tempo, né? Machine Learning foi uma forma que eles encontraram lá mais ou menos em 80, né? Isso veio até 2010, é uma forma de você criar inteligência artificial. Então, estamos falando da mesma coisa. O que está mudando aqui? É a forma de tentar fazer isso acontecer. Né? Inteligência artificial, pura e simplesmente, é um conceito. Tá bom, mas como é que eu faço isso? Uma forma foi o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é você ir passando informações, que eu acabei de falar no comecinho da aula do treinamento, né? Se eu vou usar o reconhecimento do meu smartphone, deixa eu colocar aqui, senão não aparece. Eu vou usar o meu smartphone para o reconhecimento facial quando eu for ligá-lo, eu preciso treiná-lo, tá? Esse treinar é o machine learning. Eu vou treinando, vou treinando, vou treinando, até que ele consegue saber que aquela imagem que ele capturou é a minha, tá? Mais recente, tem se falado muito de deep learning, né? O que é deep learning? É uma técnica para você implementar esse treinamento, né? E é usado o que a gente chama hoje de rede neural. Então, quando a gente fala que vai treinar um software, você vai ficar testando ele várias vezes até que ele comece a dar um resultado positivo, que é realmente o que você quer. Tá? Então, inteligência artificial, cada vez mais, ela está presente, ela está próxima a nós. As sugestões do YouTube fazem parte de IA, as sugestões de Netflix também. Olha, como você assistiu tal, assiste tal também. As próprias sugestões de pesquisa do Google, né? Que o resultado que o Google me dá quando eu pesquiso alguma coisa não é o mesmo resultado que vocês têm quando vocês pesquisam alguma coisa. Ele tem ali, né? Ele já sabe o meu padrão, o tipo de assunto que eu costumo pesquisar. Então ele vai sugerir coisas voltadas para mim. Inclusive aquele autocomplete, conforme você vai digitando, ele vai preenchendo para você, ele não é o mesmo para todo mundo. Ele varia de acordo com a experiência que o usuário tem. Então isso aqui foi só para vocês enxergarem que inteligência artificial não morreu, não é aquele robozinho que faz tudo sozinho. Hoje ela está nas pequenas coisas que a gente utiliza e muito mais. Fiscalização. Muito do que a Receita faz de autuação é baseado em IA, é baseado em reconhecimento de padrão. Olha, normalmente quando a pessoa tem operações nesse estilo, é fraude. E aí ele começa a selecionar para alguém validar. Tá? Então hoje já não é mais o fiscal que está fazendo essa checagem, é software. E aí, só puxando um pontinho, né?
Daqui a pouco não vai ser mais necessário a gente pagar, e eu não tenho nada contra, tá? A gente pagar para alguns funcionários públicos, para alguns fiscais. Não vai ter mais concurso de fiscal. Desculpa, eu falei isso para vocês. Por que que não vai? Porque tem software que faz isso. Os fiscais, os agentes públicos estão se aposentando e vocês não veem mais tantos concursos sendo aprovados. As pessoas estão se aposentando e elas não estão sendo repostas. Por quê? Porque tem software fazendo o trabalho deles. É claro, né, gente? Guardar as proporções aí. Ainda vai precisar de humanos? Vai, mas não naquele volume que já teve. E isso faz com que os concursos públicos sejam mais disputados, mais concorridos. Então, se alguém tem esse interesse, foca na preparação. Profissões. Eu disse a vocês agorinha que muita coisa mudou em 2020, a gente não percebeu. E aqui, essa matéria não é minha, tá? Computação em nuvem, streaming, inteligência artificial proporcionaram que a gente, nessa última década vivenciasse novas profissões. Contudo, com a pandemia, né, a gente foi empurrado a fazer coisas que a gente não ia fazer agora. Home office é uma delas, trabalho remoto uma alternativa. Muitas empresas estão apostando no home office, estão desativando sua sede física. Eu já disse a vocês que eu não sei. Eu preciso esperar um pouquinho para ver, eu não consigo enxergar 100% de home office, né? Mas e essas circunstâncias, né, esses fatos que aconteceram, abriu espaço para uma série de mudanças, né? Uma delas, os assistentes de cuidados pessoais. Coisa que falaram que era para 2030, aconteceu agora, 10 anos antes. Monitoramento de pessoas, as pessoas não podem se ver, tem que ter alguém ali que vai cuidar daquela pessoa, né, que vai monitorar. E aí, gente, um aspecto que a gente vê que tem falta mesmo, né? Tire um pouquinho aí o aspecto lúdico do que eu vou falar para vocês. Mas há 2 semanas a gente teve um episódio que criou uma comoção, né? Um determinado profissional da mídia morava sozinho e em determinado dia ele não acordou, né? E as pessoas só foram saber disso ao final da tarde, quando deram por falta dele, preocupados, né? Isso, gente, cada vez mais vai acontecer, porque as pessoas cada vez mais estão isoladas, estão sozinhas, né? Os idosos principalmente. Então, soluções que ajudem aqueles que se preocupam a poder monitorar e acompanhar essa pessoa, elas estão em alta. E a gente não sabe quem vai precisar, né? Quantos relatos de jovens, né, principalmente meninas, nos acontecem com os jovens também, que saem de casa ou saem da escola e não chegam em casa, né? Ah, vai para balada, vai para boate e é encontrado no dia seguinte ou dias depois, né? Crianças que se perdem. Então, esse tipo de monitoramento, esse tipo de automação, ela tem muitos benefícios. Só que é até o alvo, né, da conversa de hoje, da semana que vem, isso impacta em perda de privacidade, né? Porque se eu, de repente, habilito um aplicativo no meu relógio, né, que ele percebe que já deu um horário tal e eu não levantei, né, eu não fiz o movimento de levantar, e ele vai avisar alguém, então a minha privacidade ela já não existe, né? Porque alguém vai saber as horas que eu levantei, enfim, coisas aí para a gente pensar, mas necessário, né? O nosso modelo está nos levando a isso. E aí, né, profissões? Analista de Big Data são grandes volumes de dados. Quando a gente fala em nuvem, armazenamento, tem um monte de coisa lá. Eu preciso analisar aquilo que está sendo guardado para reconhecer padrão,
para extrair informações, mas dessas aqui vocês podem ler em algum momento. Eu fiz questão de colocar uma que para mim se encaixa perfeitamente em vocês. Isso aqui, ó. Amarelinho para vocês aí, ó. Um coach de bem-estar financeiro. É com vocês. Não apareceu o dedinho? Peraí. Tá aí, ó. Pronto. Aqui. É com vocês. Todo mundo precisa de um profissional desse aqui. Para manter as contas em dia, para saber onde vai economizar, como vai garantir a longevidade. Né? Famílias menores, relações familiares que não têm filhos, tem gatinho, tem cachorrinho, tem peixinho. As pessoas envelhecem naturalmente. Como é que elas vão ser cuidadas? Né? Pessoas que optam por manter uma vida sozinha. Né? Famílias menores, né? Pais que têm somente um filho, às vezes são pais separados que têm um filho. Né? Esses pais envelhecem, quem vai cuidar deles? É o filho? Possivelmente não. O filho vai cuidar dos dois? Possivelmente não. Então, assim, o nosso modelo familiar, ele está muito propenso a gerar um colapso. Não me recordo agora, vocês podem pesquisar se quiserem. Tem um país que ele dá, eu não sei se é Inglaterra, se eu chutar Inglaterra eu posso errar, tá? Que ele fornece uma bolsa para os idosos, para que esse idoso tenha um cuidador. Eles pagam para que uma pessoa cuide do idoso. Por quê? Porque não tem quem cuide. Vai colocar numa casa de repouso, fica muito mais caro. Então, são modelos que vocês não se preocupam com isso, até por conta da idade que vocês têm. Mas enquanto modelo de negócio, pode ser algo interessante. Uma coisa que ninguém faz, e vocês não fazem, tá? Vocês não pensam na longevidade de vocês. Daqui a 20, daqui a 30 anos. Quanto tempo vocês vão conseguir trabalhar? Ativo, gerando receita. E vocês não podem esquecer que ano passado, acho que ano passado, votaram a mudança na lei da Previdência. Quem está começando a trabalhar agora, já entra no modelo novo. Tem que trabalhar muito mais para conseguir se aposentar. E vocês sabem, eu não estou criticando, vocês sabem o modelo da nossa Previdência. Vocês que estudam um pouquinho, sabem fazer contas, esse modelo não se sustenta. Né? População velha, poucas pessoas na base gerando ali receita e contribuições para custear essa população mais velha. Precisamos cuidar do nosso bem-estar financeiro hoje, onde você vai colocar e como você vai gerar suas reservas. Eu não sei, tá? Não me lembro quem, mas tem alguém que está devendo para a gente uma aula sobre investimento financeiro. Estou esperando, né? Talvez seja na semana que vem, vamos negociar aí, para a gente poder se preparar. E hoje, gente, tem uma chuva. A mídia tá. Tem até um videozinho que ele fala, né, na poupança, que ela foi boa durante não sei quantos anos, o porquinho, né? Que hoje você tem que trabalhar investindo em papéis e não sei o quê. Tem um aplicativozinho lá que você, com R$ 100, você investe e o vídeo fala que o cara, em 15 minutinhos, ganhou não sei quantos. Gente, até que ponto isso é verdade? Né? Em quem que eu vou confiar para me direcionar? Um coach de bem-estar financeiro. É claro que vocês, para fazer isso aqui, vocês vão cobrar um percentual do resultado. Você deu o resultado, você recebe. Você não deu, você não recebe. Simples assim. Então, por que não começar? Primeiro, vocês têm que aprender a fazer isso, para poder dar boas escolhas a quem confiar em vocês. E aí você tem um portfólio de resultados que te vende. Simples assim. Né? Como tem algumas youtubers, que eu não sei o quanto isso é verdade ou não, que acabam, né, divulgando esse trabalho que eles fazem. Mas dentre as profissões, essa é a cara de vocês.
E essa aqui me chamou bastante atenção também. Ó. Walker Talker. Né? Alguém que interage com clientes idosos em plataformas online, porque os idosos não conseguem, com facilidade, usar os recursos que nós temos. Tem alguns velhinhos que ok, mas tem alguns que lá na fila do banco, para fazer o saque todo mês, tem que pedir ajuda para a mocinha. Então, como é que você interage? Talvez seja uma saída para os telemarketing da vida, né? Que hoje robôs fazem já as cobranças e tal. Mas conversar com o idoso, explicar, interagir, mas enfim, não fui eu que disse isso, tá? Criptomoedas e blockchain, né? Vocês conhecem profundamente criptomoedas, conhecem profundamente blockchain, ainda bem, porque isso é algo que veio para ficar. Está revolucionando, já revolucionou, está quebrando muitos bancos, está mudando a cabeça de muitos banqueiros. E tem dois conceitos muito legais. O conceito de blockchain, que é um bloco de dados rastreável. É como assim, tem um bloco de dados que ele possui um DNA. Tudo que é gerado a partir dele, todo mundo sabe que aquele foi o original. Você consegue rastrear. Isso dificulta você hackear, você roubar, você manipular. Então, reservem nas férias agora. É uma pena que eu vou, talvez, encontrar vocês daqui a um bom tempo. Mas reservem um tempinho para vocês estudarem isso aqui. Tá? Isso vai afetar, como já está afetando, a vida das empresas. É um dinheiro que não é material, não é físico, mas é um dinheiro que existe. E aí vocês vão descobrir alguns exemplos. Gente, tem muita fraude também. Tá? Muita gente ganhou dinheiro roubando dos outros em cima de, principalmente, Bitcoin. Tanto que faz um bom tempo que eu não ouço falar de Bitcoin, não sei por quê. Mas as criptomoedas estão aí, os blockchain estão aí, tem que aprender o que é isso. Tá? Criptomoeda mais famosa, eu já disse a vocês, foi o Bitcoin, só que não existe somente ele. Tem vários outros. Tá? E tem, até hoje, tem empresas que estão lançando criptomoedas. Se aprofundem nisso aí, vão entender como é, que isso afeta e vai afetar a vida de vocês. Né? O conceito fala que é uma evolução, né? Era pedra preciosa, era papel, cheque, cartão de crédito, hoje é criptomoeda. A gente já começa a ver alguns efeitos, né? O dia 16, próxima segunda, entra no ar o tal do Pix. É uma nova modalidade de transações. O que é isso? É uma forma de tentar fazer com que o dinheiro físico ele tenha a velocidade que essas trocas do dinheiro virtual que elas acontecem. Para mexer com criptomoeda, para transferir criptomoeda, não tem horário bancário até às 5 da tarde. Eu faço a hora que eu quiser, a hora que eu precisar. É isso que o Pix está propondo. Depois vocês podem dar uma olhada mais a fundo. Indústria 4.0. Automação, a indústria dinâmica, robotizada. Vocês que fazem contabilidade, vocês que fazem contabilidade de custo. O custo sendo apurado em etapas e de maneira automática. Né? É isso que a indústria 4.0 quer. Quer dinamismo, quer velocidade, quer redução de perdas. Tá? E aí eu tomei a liberdade de puxar um outro, que esse é para vocês, que são os serviços 4.0. Uma forma diferente de oferecer serviço. Gente, olhem para a contabilidade e repensa. Como que eu posso oferecer serviços contábeis de maneira rápida, dinâmica, quebrando o modelo tradicional? Ah, mas o Conselho Federal não permite. Não permite, porque não tem uma pressão para isso mudar. Assim como, e eu estou achando muito legal, tá? Não é o fato de ser patronal, não. Mas eu estou achando muito legal quebrar essa dependência sindical que existe, esse modelo sindical. Dentro da minha área, semana passada eu recebi um comunicado, o Sindipd fecha suas portas em Araçatuba. Ok, quanto de dinheiro esses caras não levaram dos associados?
Onde foi usado esse dinheiro? Ah, a gente não consegue se manter mais. Não tem um modelo sustentável? Que tipo de serviço é oferecido? E, gente, eu não tenho nenhum apelo, né, de, você é de direita, você é de esquerda. Não é isso. Eu acredito sim, né, que as coisas têm que ser as coisas têm que ser melhoradas, tem que ter dinamismo. Você tem que pagar por aquilo que você vê valor. Se você vê valor no sindicato, você vai contribuir. Mas isso sendo obrigatório, não faz nenhum sentido. Então vocês, né, da área de serviços, vocês têm que repensar. Como é que você estreita o canal com o seu cliente? Como é que você agiliza? Como é que você facilita? Como é que você diminui o trabalho? E aí entra, e alguns já falam disso, junto com a indústria 4.0, você ter também serviços 4.0, né, que é uma transformação da forma como os serviços são oferecidos e são entregues. Tem que pensar, gente. Põe a cabeça de vocês para pensar. Tá? Isso tem que mudar e isso vai mudar. Se você sair na frente, muito melhor. Robótica. Né? Robótica começou lá na indústria, mas hoje ela está em todas as áreas. Né? O objetivo da robótica é a substituição de trabalhos repetitivos por um trabalho feito por robô. Né? Por acaso, eu estava esse fim de semana assistindo a uma série, né, 1963. 63. Aí, numa cena tal, passa a mulher usando um aspirador de pó. Em 63, eu não sabia porque eu não era nascido, tá? Em 63 já tinha aspirador de pó. Era um saco que guardava o pó, né, um cabo igual uma vassoura e uma frente ali que puxava o ar e jogava naquele saco. 2020, como é que é um aspirador de pó? É uma haste, um bocal, um botãozinho liga-desliga e um reservatório, que ao invés do saco ali fica um reservatório embaixo, que alguém tem que manipular e empurrar para poder aspirar o pó. Agora é que a gente está vendo um robozinho que reza a lenda, enquanto você está trabalhando, ele fica aspirando sua casa, e quando ele está acabando a bateria, ele volta para a base dele e se recarrega. Pois é, né? 40, 60 anos depois, 60 anos, gente, para evoluir um pouquinho um aparelho. Mas está acontecendo, está mudando. Robótica. Né? Formas criativas e melhores de fazer o seu trabalho. E aí a gente entra, né, na abertura do assunto de hoje. Rede, comunicação e privacidade. E essa imagem que eu coloquei aqui atrás é realmente por isso, né? Para vocês pensarem, né, e é o que eu quero deixar de mensagem hoje. Hoje, a gente precisa ter facilidade, praticidade, agilidade, segurança. Tudo isso junto. Agora, como é que a gente garante tudo isso? Porque quando a gente fala em rede, a gente está falando de tudo conectado. Como que o meu telefone conversa com o meu relógio? E o meu relógio conversa com o meu computador. E o meu relógio conversa com o GPS, com o satélite para dar minha localização. E um relógio consegue, a partir do meu batimento cardíaco, de um sensor que está no meu pulso, coletar esse batimento e armazenar um dado histórico da evolução da minha pressão. E se esse relógio está conectado a um dispositivo de saúde, ele começa a ter o meu perfil, o meu histórico. E daqui a pouco ele vai sinalizar que eu estou com algum problema, porque o meu padrão de batimento cardíaco mudou. Como fazer tudo isso conversar? Né? Isso não é coisa para contador, não, tá? Isso é coisa para engenheiros de telecomunicações, engenheiros de computação. Mas o que tem que ficar para vocês?
né, olhando essa imagem aqui, que é muita coisa conectada, muitos aparelhos ali que trocam informações. Então, quando a gente fala em rede, vocês não percebem isso, né? Gente, qual que é o caminho que essa minha aula está fazendo para chegar até vocês? Vocês não estão necessariamente, fisicamente, todos no mesmo espaço. Cada um está na sua residência, ou alguns de vocês estão no seu trabalho ainda. E como é que chega isso em tempo real, com uma perda pequena do áudio que eu estou falando, para chegar até vocês? Eu estou conectado usando o meu notebook, ele está conectado numa rede Wi-Fi, o AP está aqui do lado. Eu uso como operadora, eu uso NET, só que esse AP que ele está conectado aqui, tem um cabo que sai dele, que vai até a sala, que é onde está o roteador da NET. E dali sai um cabo, né, um cabinho branco chamado coaxial, que eu não sei até onde ele vai, mas eu acho que ele vai até a porta do meu prédio. Né? E na porta do prédio, ele se liga numa fibra ótica, possivelmente, da NET, que, pelo que eu sei, essa fibra ela vai até o centro da cidade, onde tem um prédio ali que ele vai subir até o último andar, com uma antena parabólica, e ele vai mandar esse sinal para algum lugar. Se não, ele vai sair da cidade via fibra ótica, vai pegar ali a Marechal Rondon e vai pegar dois sentidos. Ou ele pega sentido Bauru, ou ele pega sentido Três Lagoas, porque tem dois caminhos. Eu não sei qual que ele vai fazer. Mas ele faz tudo isso para chegar até um servidor da Google, que é onde está o Meet, e nesse servidor ele tem que pegar essa lista de usuários, essa lista de usuários aqui que eu tenho na minha sala, né? Cuja sala tem esse endereço aqui, que deve se transformar num código, não é o PIN, ele deve ter outro código interno, e aí de lá, do servidor da Google, que eu não sei onde é, nem que equipamento que tem, ele volta e é distribuído para cada um de vocês. Gente, eu não sei até onde essa minha imagem, essa minha voz vai. Alguns de vocês estão assistindo a aula em um desktop, alguns estão usando o notebook, alguns estão usando o smartphone. Não importa a tecnologia, mas essa minha aula chega até vocês. Então, quando a gente fala em rede, pensem que é sim algo complexo, mas graças aí a algumas camadas, né? A gente vê que camada que vocês veem. Clicar, abrir o AVA, seu usuário e senha. Lá vocês vão pegar videoaulas, vocês já sabem que eu coloco sempre no final. Vão lá encontrar o dia de hoje, clica aqui. Clica, abre o navegador, ele pergunta se vai usar o microfone ou o vídeo, ok? Essa é a camada de vocês. Vocês estão aqui em cima. Opa, aqui. Está aqui em cima. Só que a gente tem que olhar e pensar, pelo menos, que por baixo de tudo isso, quantos equipamentos são necessários? De equipamento só, o meu notebook tem um roteador sem fio, aqui em casa, tá? O meu notebook, um roteador sem fio, um modem da operadora de telefonia. E, é claro, né, meu headset aqui com um abafamento de ruído, que aí já entra lá na comunicação que eu falo já já. Gente, é muito equipamento quando a gente fala em rede, para possibilitar toda essa comunicação. O que eu queria que vocês percebessem, vocês começassem a olhar, é o quão complexo tudo isso é para a gente usar. Quantas coisas estão envolvidas e, no momento que eu falo, vocês estão ouvindo. E vocês percebem, se a minha voz ou a minha imagem dá uma travada, você já fala, poxa, tem alguma coisa errada. Gente, quanto equipamento por trás para isso acontecer?
é algo assim, que empolga, né? Como a cabeça, como o cérebro humano consegue criar tanta coisa aqui, né? E isso ser tão transparente para a gente. E o termo camada realmente é isso, tá? Vocês estão lá na camada mais alta, na camada de usuário. Por baixo tem uma série de padrões, né? E aí, além de redes, né, o segundo aspecto também que envolve, né, essas redes todas que a gente está olhando é comunicação, né? Tem um desenho padrão que a comunicação ela tem um emissor e um receptor. No caso aqui, eu estou fazendo uma comunicação com vocês, onde vocês têm um emissor do conteúdo, que sou eu, e eu estou direcionando isso para vários receptores, 20 nesse momento. Processo básico de comunicação. Agora, como é que a minha voz chega até vocês? Como é que a minha imagem chega até vocês? E aí o Samuel já de cara, né, no comecinho da aula, já percebeu que a minha imagem hoje ela está diferente, né? Que eu mudei o fundo. O que permite isso, né? Que padrão permite capturar minha imagem aqui? Eu não sei como, tá? Empacota tudo isso, usando aquele meio físico que eu acabei de falar para vocês, essa imagem que está sendo gerada aqui, ela é empacotada, ela segue por esses meios físicos, ela segue pelo ar até o Wi-Fi. Caramba! Como é que ela sabe que é o meu Wi-Fi que está ali e que vai ter que chegar ali? Segue por cabo até o meu modem. Do meu modem, passa pelo cabo branco que eu vejo que sai ali da sala, deve cair na fibra ótica da rua, vai até algum lugar naquele prédio que eu falei para vocês, com uma parabólica mandar o sinal, ou pega a pista, pega a Rondon, para cima ou para baixo. Então, a comunicação, né, em tecnologia, usando tecnologia, ela tem muitos padrões também, que a gente chama de protocolos, que permite a troca. É claro, o meu navegador, estou usando o Chrome, tá? O meu Chrome, ele tem que ser compatível com o software que está rodando aqui na página do Meet para poder capturar essa imagem e mandar, né? Para poder fazer com que o áudio que eu estou pronunciando aqui chegue na mesma sequência de palavras para vocês, né? Talvez vocês não tenham se atentado a isso, né? A gente fala que a informação ela segue em pacotes. E eu posso ter pacotes saindo por caminhos diferentes. Pode ser que parte do meu vídeo ele saia sentido Três Lagoas está meio demorado, e parte dele sai sentido Bauru. E eles se encontram, se ordenam, e eles são enviados para vocês. Uma coisa que talvez vocês não saibam, quando o computador de vocês, a conexão está meio lenta, está meio ruim, tem alguns pacotes que ele não recebe, ele perde. E o que acontece quando ele perde? O navegador de vocês aí, ele requisita de novo, ou me dá aquele pacote 5 lá que eu perdi. E aí ele fica com 1, 2, 3, o 4, o 6, o 7 e o 9. Ele espera chegar ao 5, enfileira e vai te mostrando a minha imagem. Eu acho que agora vocês não estão vendo mais o slide das profissões, porque eu não estou mostrando mais ele. Eu estou falando de comunicação. Só que vocês estão recebendo aí exatamente aquilo que eu estou transmitindo nesse momento. Imagina que loucura que é isso? Tá? Então eu queria chamar a atenção de vocês para essa complexidade que está por trás, que permite a conexão e a comunicação. Tá? E eu não vou ficar falando aqui de sopa de letra com vocês, de protocolo, qual que é o protocolo, qual que é o padrão. Isso aí, se vocês tiverem interesse, quem tem pode pesquisar. Mas não é mágica, né? Mas a magia que tem
nessa comunicação que a gente está fazendo hoje. A gente começar a pensar nisso, gente, é muita coisa que está por trás, que a gente não vê, e que funciona. E quando não funciona, a gente reclama, tá? E aí, o último item, até por conta do horário, e vou finalizar com ele, né? Privacidade. E a gente abre a semana que vem falando sobre privacidade. O fato é o seguinte, hoje nós não temos mais privacidade em nada que a gente faz online, e olha lá se a gente tem quando a gente faz offline. Porque em todo lugar você tem uma câmera, em todo lugar você tem alguém com celular, e a gente não sabe, mas tudo que a gente faz acaba ficando registrado. Se a gente faz online, fica também registrado. Ok? Bom, o bate-papo hoje era esse. Eu procurei trazer coisas do seminário de vocês e lançar um pouquinho de olhar, né? Nada a ver com essa imagem, mas lançar um olhar sobre o que está por baixo do que a gente está utilizando. Ok? Agradeço a atenção de todos, a participação, e a gente se vê na semana que vem. Tá bom? Abraço a todos, boa semana, boas aulas, bom trabalho. Beleza, professor, valeu. Valeu, Léo. Boa noite, Marina. Giovana, boa noite. Ana Carolina, boa noite também. Marissa, boa noite. Boa noite, Jaqueline. Juliane, boa noite. Boa semana. João Milton, boa noite a você. Fernando, valeu. Boa noite também.